Episódio 9. A última revelação. A noite estava tão silenciosa que parecia conter a respiração do mundo inteiro. As sombras não apenas cobriam as ruas, elas observavam. A cidade que houve havia parado por completo. Nenhuma janela se acendia. Nenhum passo ecoava. Nenhum sussurro sequer atravessava o ar. Era como se tudo, absolutamente tudo, estivesse esperando por ele, pelo retorno daquele princípio que acompanhou cada episódio. Pelo eco final daquela lei antiga. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas agora, o ferro não era mais um objeto. Não era mais uma lâmina afiada. Não era mais uma mão humana que o empunhava. O ferro havia se tornado uma verdade espiritual revelada. E tudo iria convergir naquela última noite. O mesmo som que apareceu no episódio 3. A voz que rasga o silêncio retornou. Só que desta vez, ele não vinha de um lugar físico. Ele vinha de dentro. Era como se cada pessoa na cidade carregasse uma parte desse som. Como se o próprio coração da humanidade estivesse vibrando com um aviso, uma notificação inevitável. O que foi lançado está voltando. E não era uma ameaça, não era um ato de vingança. Era simplesmente a lei se cumprindo. De forma inevitável. De forma absoluta. De forma perfeita. O livro do episódio 4, aquele que jamais deveria ter sido aberto, começou a se fechar sozinho. Suas páginas batiam lentamente, como as asas de um pássaro enorme e invisível. Tudo o que estava escrito nele, os segredos, as sombras, as advertências, desaparecia linha por linha, como se a tinta se dissolvesse no ar. E antes de se fechar completamente, uma última frase brilhou em suas páginas, com a intensidade de fogo vivo. Ninguém escapa da semente que planta. Assim que a frase sumiu, o livro se trancou com um estalo seco, um som que ecoou pela cidade inteira, como o ponto final de uma era. O ciclo havia acabado. Do alto, o céu começou a repetir o mesmo movimento do episódio 5. Um rasgo de luz cortou as nuvens escuras, como se o próprio firmamento estivesse sendo aberto para um julgamento final. Mas havia uma diferença crucial. Antes, o céu parou, porque algo iria descer. Agora, ele parou, porque algo iria subir. As ações de cada pessoa. Os ferros que cada um lançou. As intenções mais escondidas no fundo da alma. As palavras ditas e as que permaneceram não ditas. Tudo isso começou a se levantar do chão, em forma de pequenas faíscas brilhantes, como brasas incandescentes subindo em direção àquela abertura no céu. Era o momento da revelação final. Cada faísca, sem exceção, retornaria ao seu dono. E ninguém poderia impedir. A entidade do episódio 6, aquele nome que ninguém ousava pronunciar, começou a emergir novamente, mas não com uma forma humana, não com uma aparência monstruosa ou assustadora. Ele se manifestou como uma presença tão poderosa que fazia o ar ficar pesado, e ao mesmo tempo, a alma ficar leve. Era ele quem guiava o retorno dos ferros. Era ele quem supervisionava a justiça cósmica. Era ele quem orquestrava o desfecho de tudo. E enquanto essa presença surgia, algo ficou incrivelmente claro. Ele não era um juiz brutal. Não era um carrasco implacável. Não era um punidor sedento por castigo. Ele era simplesmente a personificação da lei. Uma lei que ninguém controla, ninguém manipula, ninguém evita. No episódio 7, a marca aparecia no vidro, um aviso externo. Agora, essa mesma marca surgia no peito de cada pessoa, não para condenar, não para punir, mas para revelar a verdade interior. A marca brilhava de um jeito diferente em cada um, expondo o que estava oculto. Nos que feriram injustamente, ela ardia como uma brasa viva. Nos que foram feridos, mas permaneceram puros de coração, ela brilhava com o resplendor do ouro. Nos que conseguiram romper os ciclos de dor, ela reluzia com uma serena luz azulada. E nos que carregaram os ferros alheios, movidos pela compaixão, a marca se acendia com uma luz de misericórdia. Era a verdade sendo exposta, sem palavras, sem desculpas. E então, a última revelação. A presença elevou a mão, ou algo que parecia ser uma mão. E todas as faíscas que haviam subido, pararam no ar flutuando, brilhando, pulsando com uma energia própria. E então, cada faísca, uma por uma, voltou para o seu dono. Mas voltou da maneira exata, precisa, absoluta, como havia sido enviada. Quem feriu, sentiu na própria pele o peso do ferro que lançou. Quem perdoou, sentiu a leveza de estar finalmente livre do fardo. Quem rompeu os ciclos viciosos, sentiu uma proteção descendo como um manto sobre os ombros. E quem guardou o coração limpo no meio do caos, foi envolto em uma luz radiante. Não havia injustiça, não havia excessos, não havia erros. A lei apenas devolveu. E após isso o céu se fechou, a voz silenciou, o livro adormeceu, o nome se retirou, a marca desapareceu, e a cidade finalmente voltou a respirar.
o ciclo havia terminado. Mas não a história, porque a história continua com cada passo que damos, com cada escolha que fazemos. Porque no final de tudo, a verdade permanece inabalável. O ferro sempre volta, mas quem escolhe a pureza, quem escolhe o bem, nunca teme o retorno. Obrigado por acompanhar essa jornada até aqui. Se essa série te tocou de alguma forma, compartilhe. E se inscreva para continuarmos explorando essas verdades juntos. Até a próxima!